Assim, não há necessidade, né? Inclusive se a pessoa estiver deitada, a gente pode manter uma certa distância, dar um passo normal, sem toque, né? Que a finalidade do passe espírita não é essa. Então, a gente vai. Outra coisa, o tempo do passe é uma pergunta, às vezes, é engraçado isso, mas que eu vou falar, mas tem. Às vezes entra uma pessoa que a gente gosta, um parente, um conhecido, a gente demora dando passe na pessoa. E às vezes entra um estranho rapidinho vai embora, né? Mas na verdade, o passe, no máximo do tempo de um Pai Nosso já está realizado. Não é o tempo que você fica ali com a mão estendida que dá mais ou menos efetividade ao passe. Diferente do rei, diferente de outras denominações que têm a aplicação de energia também, mas não é o passe. Né? Nós estamos falando do passe, então o passe é o tempo de um Pai Nosso. Né? Então, agora, o certo seria, para cada pessoa que a gente fosse dar o passe, pedir por ela. Né? Senhor, está aqui na minha frente meu irmão, minha irmã, gostaria que ela recebesse nesse momento tudo de bom para ela melhorar, que fosse oportuno para ela, que ela precisa. Né? Conversar um pouco com Jesus pedindo por aquela pessoa. Mas lembrar que não é a gente faz uma prece quando começa o passe e aquela prece fica automática para todas as pessoas. O passe não é automático. O passe precisa da nossa indução, né? Da vontade, do pedido, do direcionamento. Então, cada pessoa que senta à nossa frente é como se fosse o primeiro passe. Nós vamos pedir por ela. Senhor, ele está meu irmão, ele precisa, né, de recursos, gostaria que o Senhor ajudasse. Né? Milton, eu interrompi aqui, cadê o Milton? Então, ou seja, a gente precisa orar por aquela pessoa. Se a gente tiver, assim, uma prece de Pai Nosso que a gente fizer por cada um, é o tempo suficiente, um pouquinho mais, é o tempo suficiente para o passe. Não precisa mais do que isso. Não é demorando que a gente vai ser mais efetivo no passe. Não é o tempo. Né? Não é o tempo, é simplesmente o pedido que a gente faz naquele momento. Então, tudo que tiver que alcançar a pessoa já vai ser passado para ela automaticamente. Não há necessidade. Será que é aqui, gente? Tá? O que aconteceu? Tinha que não. Tinha que entrar a imagem. Daí. Aqui? Tá mandando aí para cá. Então o tempo é o tempo de um Pai Nosso. Porque não é a quantidade, né? É aquele momento a qualidade mesmo. É o tempo de Pai Nosso já está feito, passa, né? Que a gente precisa. Mas para todo mundo, né? Não é porque a gente tem preferência por algumas pessoas demorar um tempão ali com a pessoa, não vai mudar aquela questão do passe. Né? Então para todo mundo é apenas o tempo de um Pai Nosso. Né? Lembrando sempre que é de manter a distância, manter pelo menos um palmo acima da cabeça da pessoa, se puder alcançar a cabeça. Se não puder, pode espalmar a mão para a região do rosto da pessoa, pronto. Porque quem está doando é toda a nossa essência, não é a mão, propriamente, embora simbolicamente seja o que nós acreditamos, mas é toda a nossa essência que está doando ali, naquele momento ali. Tá? Isso aqui a gente já viu, né? Nós vamos só repetir aqui para lembrar de não é conveniente incorporação mediúnica, né? Para evitar a mística, a superstição, desgaste do próprio passista, né? Porque durante o fenômeno de incorporação há desgaste de energia fitoplasmática, que é uma perda de energia curativa. Esses dois irão perturbar o equilíbrio psicossomático do aplicador de passe. Então, em vez de auxiliar, ele prejudica. A incorporação, em vez de ajudar, prejudica. Ela vira um agravante, um consumidor de energia, de recurso. Quando a pessoa está incorporada, ela está gastando energia para poder manter aquele processo mediúnico ali. Né? Sem contar que não é um procedimento utilizado no espiritismo, embora seja no espiritualismo. Né? Quanto à questão de fazer todos aqueles movimentos, né? Embora tenha todas aquelas teses sobre isso, nós vimos que o Kardec fala da imposição de mãos, vários autores falam da imposição de mãos, e na Revista Espírita de 1865 o Kardec fala isso, ó, apenas a sua ignorância a respeito do passe, né, lhes faz crer na influência desta ou daquela forma.
às vezes mesmo a isso misturam práticas supersticiosas, às quais se deve prestar um valor de crença. Então, a gente mistura, né? Cria superstições em torno do passe para que as pessoas sintam, a gente acha que as pessoas vão se sentir melhor com isso. Nossa, né, fizeram toda aquela encenação toda, então eu recebi mais, né? Planta bananeira, estala o dedo, né? E levanta as mãos para o alto para pegar fluido não sei de onde. Mas, gente, o fluido universal está por todo lado. E o fluido que nós vamos doar de nós, nem pela mão sai por toda a nossa essência, então para que levantar a mão? Né? Os Espíritos, não é do alto que vem fluido. O fluido vem de todo lado. De todos. Então, aquela prática antiga, né, que o pessoal levantava a mão, captando o fluido, depois aplicava. Isso não tem sentido assim, prático disso, né? Não tem sentido. Por onde está o fluido? Está em toda parte. É o recurso. A espiritualidade, quando chega perto de nós, eles emanam as suas vibrações. Eles emanam, ou seja, eles passam a vibrar. E a gente começa a captar, se estiver sintonizado. Se estiver sintonizado, eles chegam na sala. Os espíritos não chegam em cima de nós, eles permanecem na sala, emanando. E nós vamos captando. E aquela energia vai somando-se à nossa e vai sendo conduzida às pessoas que estão ali para receber o passe. Então eles emanam, eles não ficam, não fazem uma ligação como chega com um plug na tomada, liga na gente, não é isso. Eles emanam. Por isso que é importante a sala de passe. Ali fica um ambiente bem saturado, bem envolvido no processo do passe. A gente encontra isso na literatura. Né? No projeto Manuel Filomeno de Miranda, tem um livrinho sobre o passe, ele é fininho, mas ele tem umas orientações bem interessantes lá. Sugiro também que vocês possam dar uma olhada nesse livro. Né? No site da Federação Espírita Brasileira, todos os livros que são vendidos pela Federação são obras que passaram pelo critério doutrinário, podem ser adquiridas também. Só você entrar lá, colocar na busca lá, passe, vai aparecer todos os livros que a Federação indica sobre o passe. Vários deles são muito bons, tem livros assim excelentes do passe ali, que vão aprofundar mais o que eu estou falando aqui hoje. Né? Então, a captação de energia se dá por toda a parte. Né? Nós captamos pela essência, os espíritos emanam a vibração. Então, não tem sentido levantar a mão, estalar o dedo, né? Não tem um sentido prático para isso. Para que estalar o dedo? Para quê? Bater palma, né? Enfiar a mão no meio dos cabelos das pessoas e fazer assim. A mulher, coitada, foi lá no cabeleireiro, pagou um arranjo lá, gastou dinheiro danado, mas a mulher desmanchamos o arranjo do cabelo dela e enfia o dedo no meio dos cabelos. Que sentido tem uma coisa dessa? Né? Não tem sentido isso. Não tem, a mulher vai ficar com raiva. Além do passo não adianta nada, desmanchou meu cabelo. Vai ficar brava ainda. O passo não ter funcionado, desmanchou o cabelo dela. Então não tem sentido isso. É uma coisa que não tem fundamentação doutrinária para isso. Se vocês encontrarem, me falam. Mas espírita, porque espiritualista tem um monte. Vocês vão encontrar um monte. Do Kardec mesmo vocês não vão encontrar. Vocês vão ver lá nos capítulos que nós indicamos, que é o 14º, né? Tem orientação sobre o fluido fantástico para a gente ver ali. Tá bom? Então o Kardec fala que é uma coisa estranha isso, né? Acreditar numa influência especial desses teatros que se fazem, né? Uma pessoa estala o dedo e faz aquele movimento todo e tal. Não tem essa necessidade. É a imposição de mãos. Tem várias vezes citados isso na Gênesis. A primeira condição para isso, ou seja, para que o passe seja efetivo, né? É trabalhar pela sua própria depuração moral e ética. A coisa mais importante do passista, ele pode não conhecer nada de passe, mas se ele tiver uma boa moral, viver de maneira ética, para que ele estende a mão. Se você pudesse ver uma pessoa que não conhece nada de passe, estendendo a mão e tendo uma vida, uma conduta elevada na vida dela, vocês viriam o que saía dela, que seria emanado dessa alma, sabe? Porque não adianta nada a gente conhecer tudo sobre tudo que nós estamos falando aqui e não cuidar da nossa vida, né? Não cuidar da ética, da moral, do respeito, por nós, pelos outros, não fazer caridade. O que dá acolhimento à nossa doação? A caridade, especialmente. Quem se preocupa com as pessoas, né, em todos os sentidos, vai construindo um repositório de recursos que na hora do passe, esse repositório é utilizado para o benefício das pessoas. Então a gente precisa
trabalhar esses aspectos morais, melhorar a pessoa que a gente é. Se a gente tem hábito de falar, ter maledicência, cortar isso, não falar. Se tem hábito de julgar, não julgar, passar a não julgar, perdoar com mais facilidade, desculpar as pessoas. Então, porque se eu não adquiro hábitos que façam com que eu sintonize com os bons espíritos, como é que eles vão sintonizar comigo? Eles até tentam, mas não há o quê? Não há liga, não dá liga, né? Não tem como. Gosto a reforma íntima, né? A pessoa para dar o passo. Por exemplo, o curso, né? Um curso igual hoje, já dá direito da pessoa chegar numa casa e falar, não, eu já quero dar passo para ter curso. Ou ela tem que ter afinidade com a casa, ela tem que trabalhar na casa, ela tem que ser... O curso é o primeiro passo. Sim, mais nada. E a casa, a pessoa precisa estar perfeitamente sintonizada com a casa no aspecto integral da casa. Um curso não dá direito a ninguém que dá passe, né? Ele simplesmente esclarece. Então a pessoa passa a entender o que o passe é, como ele funciona. Mas ele não é o suficiente para dar o passe. Então a pessoa precisa estar integrada. Nesse mesmo livro, que chama Trabalho Mediúnico, que é um livro da Federação Espírita Brasileira, lá no final dos acordos de grupo, a federação diz assim: todo trabalhador na casa espírita precisa estar ligado a ela de forma integral. A pessoa precisa ter um estudo constante e ininterrupto. Ela tem que estar ligada a algum grupo de estudo da casa, mas sem parar, não vai de vez em quando. É um estudo ininterrupto. Então está ligado a um estudo. Está ligado a uma atividade de assistência fraterna, de caridade. Tem que escolher uma atividade que a casa tem de caridade, participar também de maneira contínua. Terceiro, participar da vida material da casa. Tem gente que não sabe como é que a casa paga as contas. Como é que acha o dinheiro para pagar a conta. Então você tem que saber que participar de promoções, participar de escalas de trabalho, de serviço material da casa, ajudar no sentido geral da casa. Esses 3 aspectos tornam uma pessoa trabalhador na casa. Senão, não é um trabalhador. É uma visita que vem, eventualmente, fazer um trabalho e ir embora. Então, uma visita eventual. Então, a primeira coisa, eu preciso me tornar um trabalhador. Nenhum dirigente deve colocar para o passe uma pessoa que não seja trabalhador da casa. E trabalhador não é aquele que diz, mas eu sou trabalhador dessa casa. É isso que nós comentamos. Além dos deveres estatutários, que estão lá no Estatuto da Casa, a pessoa precisa estar ligada a um estudo sem parar. Por que o estudo? Porque o estudo esclarece, abre horizontes, ajuda a gente a ir compreendendo as coisas. Trabalho de assistência para ter o que doar. Porque senão, se a gente pegar ir num lugar aqui, pegar uns bambus e cortar e fazer um boneco com 2 mãos estendidas de bambu e botar a pessoa embaixo para tomar um passe, vai ter mais efeito do o passe da pessoa. Porque não é automático. O passe não é automático. Ele depende. Enquanto que o laboratório, o Leão Denis fala assim no livro do Invisível, enquanto o laboratório espiritual é infinito nos seus recursos fluídicos, o do homem é finito. Está subordinado. Subordinado o quê? À moral. Enquanto que o laboratório espiritual não. Ele é infinito. Então os espíritos recorrem, trazem energia desse laboratório de uma maneira infinita. Mas o homem não. Ele precisa estar ligado à sua responsabilidade para ele ter o que doar. Senão é finito. Ele não vai conseguir doar. Então, do lado espiritual, sempre vai funcionar o passe. Do lado de cá, nem sempre. Entendeu? Do lado de lá, sempre vai funcionar. Do lado material, nem sempre. Vai depender de nós, né? Então, ele está falando da moral e da ética, né? A fim de que a gente faça o quê? Não alterar os fluidos que está carregando, encarregado de transmitir. Essa condição não poderia ser executada sem o mais completo desinteresse material e moral. O primeiro é mais fácil, o segundo é o mais raro, porque o orgulho e o egoísmo são sentimentos difíceis de se dissipar, porque várias causas contribuem para superexcitar os médios. Então, Kardec fala isso na Revista Espírita de 1866, né? Então, a questão moral para o médium é muito e é superior a qualquer outra questão. Então, é necessário trabalhar a reforma íntima, né? A tão chamada reforma íntima, para a gente se melhorar. Eu tinha falado do tempo, não era do tempo? De uma pessoa, quando uma pessoa passa mal na câmara de passe, né? Isso pode acontecer. De uma pessoa
ela tem problemas mediúnicos, né? Ou está perturbada, não precisa ser médium, às vezes ela está sob a influência de um espírito perturbador, nem sempre é médium. Kardec esclarece isso no livro dos médiuns, dizendo: nem todos os espertores que as pessoas apresentam constituem mediunidade. E muitos deles são confundidos até com a mediunidade, são problemas psiquiátricos, emocionais, que precisam de outro tipo de tratamento, né? Então, se a pessoa passa mal, você não conversa, se porventura ela estiver mediunizada mesmo, for real, estiver sob a influência do espírito, não converse com o espírito. Chame a pessoa à razão. Peça às entidades venerandas que retirem aquele espírito porventura que esteja ali, mas não converse com uma pessoa mediunizada. Chame ela pelo nome, traga a pessoa de volta, ela pode, fala, você pode reagir, reaja. Fulano, reaja. Numa sessão mediúnica mesmo, se o médium tiver em descontrole ali na comunicação, o doutrinador pode falar para ele: José, controle a sua comunicação. O espírito do médium capta isso instantaneamente e ele controla a comunicação. Não existe comunicação descontrolada. Existe aquela que o médium não quer controlar, ele quer deixar correr. Ele acha que a mediunidade é isso. Então o doutrinador pode pedir ao médium que controle. Na câmara mediúnica também, na câmara de passe também. Você pode chamar aquela pessoa e falar: olha, volte, né? Aqui não é lugar para isso, volte, chama a atenção da pessoa, tá bom. Mas tem uma coisa interessante que a doutrina diz. Quando a casa está bem harmônica, quando os trabalhadores possuem aquela qualificação que nós comentamos no início, e a casa está bem harmônica, muito raramente vai acontecer um fenômeno desse. Não estou dizendo que nós somos melhor que ninguém, não. Eu não estou dizendo isso. Mas tem pelo menos uns 20 anos que isso não acontece no Maria Dolores. Uns 20 anos. Nunca mais. Aconteceu uma ou duas vezes no início da casa, nunca mais aconteceu. Então a casa precisa conviver como uma família, para que a estrutura espiritual da câmara de passe iniba o processo. Quando a pessoa entra, ela já entra num ambiente saturado que inibe a manifestação mediúnica. O próprio ambiente inibe, né? Mas isso a casa tem que oferecer. E quem é a casa? A casa não é isso aqui, essa parede aqui. A casa somos nós. Então nós temos que ter essa qualidade. A gente se ama. Eu me preocupo com o meu irmão. Eu gosto das pessoas que eu convivo. Mesmo que pensam diferente de mim, eu respeito as pessoas. Né? Lógico que a gente precisa morrer de amor por todo mundo. Mas pode respeitar. Não falar mal, não criticar. Né? Vibrar bem. Orar pelas pessoas, orar pelo grupo. Então a gente vai estruturando o grupo para que esses fenômenos não aconteçam. E realmente a pessoa entra na câmara de passe e a câmara de passe inibe o processo. Ela não consegue, o espírito não consegue. Se for um espírito, né, ele não consegue se manifestar. Tá bom? Então, algumas condições básicas, né? Fé, amor ao próximo, disciplina, vontade, conhecimento, equilíbrio, humildade, devotamento, abnegação, são valores que a gente tem que trabalhar no dia a dia, né? Preocupar com as pessoas. Tem gente que não preocupa nem com o encarnado, né? Que eu gostaria, por exemplo, de participar de uma reunião mediúnica para fazer caridade com os espíritos. Não preocupa nem com o encarnado. O irmão não tem atenção nem com o encarnado, como é que vai, né? Tem gente que quer ver os espíritos, já vi gente que fala assim: eu queria ter evidência. Para quê? Por que a pessoa imagina que seja evidência? Né? Não é algo que se deseja para ninguém, não, evidência. Viu? Então, ou seja, a pessoa porque não vê o encarnado, não enxerga o encarnado, quer enxergar os espíritos. Né? Eu queria escutar os espíritos, porque acho que vai ouvir música celeste. Né? Na condição evolutiva que a gente está, a gente acha que vai estar ouvindo música celeste. Vai ouvir música celeste. O segundo da cena. Então, exatamente, o segundo da cena. Os amigos lá do Maria Dolores me pedindo. Logo o segundo da cena, aí dá. São irmãos, né? Porque é irmão. Não sei, vocês assistiram aquele filme? Qual que é o filme que tem aquela médium que... Foi o Ghost. É o Ghost. Ela nem sabia que era. Ficou fazendo que ouvia, que no dia que ela ouviu mesmo, ficou apavorada. Entendeu? Mas é isso mesmo. Se alguém que fica pedindo isso, evidência e audiência, um dia tivesse, olha, ia falar para Deus assim: esquece o que eu pedi. Não quero, não. Eu não quero. Então, você perde a privacidade. A tua privacidade passa a ser compartilhada, especialmente no mundo espiritual, da visão. Você passa a ter
Enquanto a maioria de nós não enxerga nada, fica na ilusão de que não tem ninguém por perto, que está tudo bem, é 1000 vezes melhor do que você ter que ver toda hora quem está ali do lado, quem está influenciando, quem está para lá, quem está para cá. Não tem privacidade. Não existe privacidade. Existe para os bons espíritos, mas os inferiores não se preocupam onde você está, o que você está fazendo. Estão tudo ali junto. Então a gente não ia gostar disso. A gente fala que gosta, não gosta. Né? Se pretendes guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime da fraternidade cristã, purifica o sentimento, o raciocínio, o coração e o cérebro. Então o Emmanuel dá esse conselho. Purifica o sentimento. Não é ser perfeito, gente. É ter pureza de intenção. Quais são as nossas intenções? O que no dia a dia é a minha intenção? O que eu quero da minha vida? Como é que eu organizo a minha existência? Meus negócios financeiros, o meu convivência com os irmãos, na minha família, na sociedade, como é que eu vivo? Eu tenho pureza de intenção? As minhas intenções são puras. Eu penso o melhor sempre, ou eu estou querendo passar rasteira nos outros, eu estou querendo me dar bem, tudo isso tem uma valia muito grande, né? Vai no centro espírita, vai prevenido, né? Contra um, contra outro. Em casa tem dificuldade, não consegue superar as dificuldades. Então, a gente tem que ver com que sentimento a gente está lidando com a vida. Isso é passe. Passe não é o ato de estender a mão. Sentimentos. Né? O passe é uma postura, né? Uma postura de viver como um passista. Equilíbrio, né? O Emmanuel fala, né? As forças fluídicas, né, vitais, dependem do estado de saúde do médium, né, físico e espirituais, do seu grau de desenvolvimento moral. Assim é que o médium passista deverá estar o mais possível em perfeito equilíbrio orgânico e moral. Se eu estou doente, não devo dar paz. Ontem mesmo uma pessoa chegou lá numa atividade que nós temos e falou assim, eu queria voltar para o passe. Conversei com a pessoa e falei, você acha que você está em condição de doar? Mas eu gosto de dar passe. Não é questão de gostar, é questão de, no momento, não poder. A pessoa está doente, ela está debilitada. Como é que ela vai doar? Se está doente, é hora de receber, não é hora de doar. A Ana Jackson Guimarães, a mulher do Geraldo Guimarães, do Rio de Janeiro, uma vez disse isso para mim. Eu entrei numa atividade de fluidoterapia, né, aquela atividade de tratamento. Eu estava lá achando que eu ia doar. Ela chegou para mim e falou assim, vai para poder, você vai ficar nas cadeiras para receber. Eu falei, mas eu vim aqui para trabalhar. Ela falou, meu filho, entenda uma coisa. Hora de doar, doar. Hora de receber, receber. Tenha a humildade de receber. Podia ter que dormir sem essa, né? Tenha a humildade de receber. A senhora tem razão, é verdade. A gente acha que, né? A gente não vai. Então tem momentos que a gente precisa receber. Então, tudo bem, né? Vamos receber. Então, tem que ter saúde. Se não tiver saúde, não tem vitalidade para doar. O que os espíritos vão ter que fazer? Anular a gente para não prejudicar a gente mesmo. Né? Vai dar um trabalho danado para os espíritos na sala de passe, porque tem que anular a pessoa para poder desenvolver o trabalho de forma indireta. Então, não deve, né? É importante o passista também receber passe nesse processo constante que ele está dando espaço. Como você citou estudo, caridade, participar da organização da casa, o passista também receber passe? Só se ele necessitar, né? Eu não lembro a revista escrita qual é que o Kardec fala. Ele fala assim, que o médium curador só entra como paciente se ele perceber que as suas forças estão realmente esgotadas ou fragilizadas. Ali ele recebe. Senão não tem necessidade, porque ele se refaz no próprio trabalho. Quem mais recebe na hora do passe é o passista. Porque os recursos passam por ele. Então ele é o que mais recebe. Mais do que todo mundo que passou por ali, ele é o que mais recebeu. Porque o recurso passou por ele. Ele está impregnado daquilo que ele ajudou a veicular. Ele está ali impregnado. Então não tem necessidade. Tem uma prática sem justificativa doutrinária nenhuma por causa disso. Eu já vi esse caso escrito, aí, se tem algum mineiro aqui vai entender isso. Em Minas Gerais é muito comum eu ouvir isso em várias casas em Minas Gerais. Tem 10 passistas, eles dão o passe. Aí 5 dá o passe no final daqueles 5. Depois daqueles 5 que deu o passe senta e os outros 5 dão o passe dele. Não tem fundamentação nisso.
uma vez que quem mais recebeu do passe foram os próprios passistas. Ah, mas é passe de limpeza. Limpeza de quê? Ah, mas eu posso ter ficado impregnado das coisas das pessoas. Se ficou, não poderia estar dando passe. Só fica impregnado quem está na mesma sintonia do doente, como nós comentamos no início. Se eu estou na sintonia do doente, então aí eu me impregnei, mas eu não devia estar dando passe, então. Devia estar cuidando do que está me levando a isso, primeiro para depois dar passe. Então não tem essa coisa os passistas dão passe e depois precisam tomar passe também. Mas onde está essa justificativa se quem mais recebeu foram os próprios passistas? Passe de limpeza? Limpeza de quê? Passe não suja ninguém. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, ele fala isso. Passe é recurso iluminativo, não detém trevas. A não ser que eu tenha trevas. Então, se eu tiver treva, eu sintonizo com a treva de quem está ali. E aí, realmente estou impregnado. Mas aí, então, não devia ter um passe. Então, não tem essa necessidade. Porque o passe é iluminativo, especialmente para quem dá. Muito mais do que para quem recebe. Que muitas vezes é até refratário. Tem pessoa que senta para tomar passe e é refratário. Não recebe nada do que foi mandado para ela. Não tem problema. O passista se beneficiou. E o recurso volta para a fonte de onde ele veio. Sempre volta para a fonte de onde ele veio. Né? Fatores negativos. Né? O uso de fumo, álcool, desequilíbrio nervoso, alimentar. Né? Muita gente defende que isso não tem importância, né? Embora não seja o mais importante, tem importância sim. Porque tanto o cigarro quanto o álcool, ele deixa resíduo fluídico na pessoa. Ela fica completamente comprometida e não deve realmente dar passe. Desequilíbrios nervosos, né? Pessoas irritadas, está sempre brigando, está sempre nervosa por qualquer coisa. Isso tem que ser controlado, a gente precisa trabalhar. Por quê? Um dos hospedeiros do recurso do passe na hora da transmissão é o nosso sistema nervoso. Porque o chakras, ele é o quê? Ele é um conjunto é onde os nervos se encontram na região dos órgãos, formando um fulcro, um campo energético. Então, o recurso escoa pelo sistema nervoso. Então, se eu sou uma pessoa desequilibrada, nervosa, irritadiça, meu sistema nervoso está vibrando numa frequência que não é ideal para o passe. Então, controlar o nervosismo, o temperamento, o chamado temperamento, né? Lá no capítulo sobre a cólera, o Kardec fala bem sobre esse tal do temperamento. A gente fala que não pode controlar, não, eu sou assim mesmo. Ele fala, aquele que faz isso se desculpa com o seu temperamento. Ah, eu sou assim, pronto. Mas na verdade, eu não quero me corrigir. Como eu não quero me corrigir, então eu falo que é o meu temperamento. Né? Mas a gente pode corrigir, pode e deve. Né? A parte moral, né, espiritual, mágoas, as paixões, egoísmo, orgulho, vaidade, timidez, vida desonesta, adultério, etc. Né? Então a gente tem que estar preocupado com as nossas mazelas, né? De maneira que elas não atrapalhem a gente. Ninguém é perfeito, é óbvio, mas há uma diferença entre a gente ter imperfeições e procurar o exercício delas. Há uma diferença muito grande. A gente pode ter vontade de fazer um monte de coisa. Não quer dizer que a gente vai fazer. Então esse controle tem um valor muito grande para os espíritos. Um amigo uma vez me disse assim, Davi, eu tenho vontade, e falou lá uma coisa em particular, que ele tem muita vontade. Mas você tem hábito de fazer isso? Ele, não. Mas de vez em quando eu sinto vontade, mas eu não faço. Então está tudo certo. Você está fazendo o quê? Você está se controlando. Você está se educando. Né? Então, se a gente está controlando as nossas paixões, não é que elas não existam. Eu acho que elas existem. Né? A primeira pessoa que fala assim, eu não sou orgulhoso, já testou que é. Depois, eu não sou orgulhoso, né? Então eu sou o quê? O Milton? Então, você já é. Mas agora, essas paixões não podem assumir o controle da gente. Então, as minhas paixões não podem assumir o controle da minha vida. Elas podem até existir em mim, mas elas não podem assumir esse controle. Porque aí, ela me desabilita para o passe. Porque eu passo a ter o quê? Além de uma emanação comprometida, de acordo com os meus valores que eu estou exercitando, tenho companhias espirituais inadequadas.
E essas companhias não me abandonam na hora do passe. Vocês vão ficar pasmos com o que eu vou falar agora. As nossas companhias de mazelas, de paixões negativas, entram na câmara de passe com a gente. Elas não desligam da gente porque você entra no ambiente. Os benfeitores permitem. Eles estão ligados a nós, não estão ligados ao ambiente. Se você pudesse se ver, aqui está um negócio que dá para eu desenhar aqui. A gente tem um campo chamado aura. Você já ouviu falar da aura? Não é a áurea, não. É a aura. Né? É um campo vibracional composto de energias e recursos morais e físicos que emanam de nós. Dentro dessa aura ficam aqueles que nós hospedamos. Fora dela ficam os benfeitores, que nos respeitam. Dentro dela, invadindo a nossa privacidade, contrariando a nossa vontade, ficam aqueles que a gente tem afinidade. E eles entram com a gente. Dentro do nosso campo, protegido por nós. Então eu levo as minhas companhias comigo. E aí? Olha a complicação. Qual é a qualidade do meu fluido? Qual é a qualidade das energias que eu estou irradiando? Viram como que é mais complexo a questão pessoal, de postura, do que a própria estender a mão, estender a mão. Não pode não ter nem mão. Não é. A postura é íntima. Não estou dizendo que alguém tem que se tornar anjo para dar paz. Não estou para ninguém. Mas a gente precisa afinar o que o Kardec falou no Evangelho, fazendo grandes esforços para domar as nossas más inclinações. Se a gente vai fazer tudo isso, tudo bem. Aí sim, quando algum eventual perturbador se aproxima, os benfeitores falam, aqui não, fica aí fora. Porque a pessoa não está te autorizando a entrar. Você está afinizando com uma fraqueza dela, mas ela não está exercitando para te autorizar a entrar com ela. Então fica aí fora. Mas se eu estou exercitando, eu estou tomando as minhas cachaças, bebendo, fumando meu cigarro, como que o viciado não vai entrar comigo? Vai entrar comigo, eu autorizei ele. Ele está afinizado comigo, ele está ligado e entranhado em mim. Ele está entranhado em mim. Ligado, às vezes, até obsessivamente a mim. Muitos de nós temos até ovoides acompanhando a gente. Já ouviram falar dos ovoides? Vamos ler na obra de André Luiz. Vocês vão encontrar lá os ovoides. Porque a gente autoriza, a gente hospeda eles. Há uma diferença entre ter fraqueza e algum perturbadorzinho ou outro que sintoniza com a gente por causa de uma fraqueza, do que aquele que a gente convida para conviver com a gente por causa que a gente exercita aquilo, vive aquilo lá. Entendeu? Olha como que a coisa é mais delicada do que parece. Né? Você não falou sobre os alimentos inadequados. Eu já vi pessoas que vão na passe e não comem carne. Qual é a relação? Isso que eu falei é mais importante até do que isso aí, né? Mas, se a gente puder se abster de alimentos de difícil digestão, nesse dia é melhor. Tem um estudo científico, até a USP tem feito esse estudo. A USP tem um estudo sobre o passe. Tem outras universidades do mundo que também tem. E eles estão fazendo estudo nessa área. Eles dizem que a digestão cria um campo saturado de uma energia que eles chamam de energia negra, que fica na região do estômago, enquanto o processo da digestão está sendo feito, especialmente quando a gente come alimentos de difícil digestão, como a carne. A carne leva de 8 a 12 horas para digerir, entrando em estado de putrefação dentro de nós antes de ser digerida. Eles têm estudos sobre isso. Ela entra em estado de putrefação dentro do corpo antes de ser assimilada, antes de ser feita a digestão. Então imaginam o tipo de odor. Né? Na obra de André Luiz, nos domínios da mediunidade, ele fala desse odor. O odor do excesso de alimento, de vapores alcoólicos e de carne que estão ali no organismo da pessoa. Quando ele fala da mediunidade, estão nas reuniões mediúnicas, e tem uma médium que tinha se alimentado muito, e ela estava emanando um odor fétido dentro da sala, que eles estavam tendo dificuldade de poder realizar o trabalho com aquele odor que ela estava emitindo. No passe é a mesma coisa. Né? Então, se a gente puder, no dia do passe pelo menos, ter uma alimentação mais frugal, melhor. Para deixar o nosso sistema digestivo, né, deixar o nosso corpo menos sobrecarregado no processo da digestão, da assimilação, seria melhor. É melhor. Agora não seja o agravante, né? Mas ele tem um peso sim.
Tem um peso. O fluido humano está sempre mais ou menos impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado. A dos espíritos é necessariamente mais puro, que nós comentamos agora há pouco. Sempre os fluidos espirituais vão estar em perfeita condição de luz. O nosso nem sempre. Ele pode estar impregnado, né, daquilo que a gente está fazendo com a nossa vida. Então ele é comprometido, é difícil, né? E olha que grave que é aqui, depois ele fala. Ó. Por isso mesmo, tem propriedades mais ativas, que acarretam uma cura mais pronta, ao espiritual. Mas passando através do encarnado, pode alterar-se. Aí que é o problema. Daí, para todo médium curador, a necessidade de trabalhar para a sua melhoria moral. Olha só, quando o fluido ele é puro, é a mesma coisa que uma água pura passar por um cano sujo. Pega um cano sujo, passa uma água pura, limpinha. Como é que ela sai do outro lado? Ou pegar uma água cristalina e colocar dentro de um jato sujo. Com suco, alguma coisa que a gente usou ali e tal. Na hora que você bota a água lá dentro, ela está pura mais? Não está mais. Ela tem já impurezas, né, que vêm de nós. Sempre vai ter alguma impureza nossa, mas que tenha o menos possível. Que não seja aquela impureza produto da nossa invigilância, daquilo que a gente não quer mudar. Entendeu? Que não seja essa impureza, né? Da prova daquilo que a gente não quer mudar. Por isso está na revista de 1865, aí o Kardec ensina. Passa a distância, né? Existe? Existe. Só que o passa a distância, ele precisa que a gente conheça a pessoa que a gente vai dar o passe. Se uma pessoa qualquer que você nunca viu liga para você e fala, você podia me dar um passe à distância? Não tem jeito de dar passe à distância. Você pode fazer uma prece por ela. A irradiação, que é a chamada passe à distância, mas na verdade é uma irradiação, precisa ter a participação da pessoa do lado de lá. Você vai falar para ela assim, entra em recolhimento, coloca um copinho d'água, pense em Jesus, que eu vou pensar em você agora e vou pedir por você. Você sabe por quem está orando. O teu pensamento tem um destino. Então o passe acontece. A irradiação chega ao lugar indicado. Mas se é um estranho, como é que vai chegar? Como é que isso vai chegar a alguém que você não tem nenhuma afinidade? Nunca viu, não conhece. Você vai fazer uma prece para isso. Que vai ter o seu benefício e tudo, mas não a irradiação direta, como é o passe, que é uma conexão de mente com mente. A pessoa está em recolhimento, ela sabe o que você está fazendo para ela naquele momento, você sabe o que você quer, está pensando nela e está irradiando para ela. Então esse é o passo à distância. É uma irradiação, é verdade. É uma irradiação mental, então, né, que pode ser aplicada, desde que haja sintonia entre aquele que administra e aquele que recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o veículo de força duradoura nos domínios da mediunidade. Então tem que haver uma sintonia entre quem pede e quem vai fazer. Uma diferença entre eu pedir alguma coisa por alguém, ou por mim mesmo, alguém que eu não conheço, e quando eu tenho conhecimento com a pessoa. Então há essa sintonia. Já estamos encerrando, tá? Então aqui, a questão da água frutificada, né? O irmão coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de duas orações. Então, ou seja, a água frutificada, ela é efetiva, ela é verdadeira mesmo. Né? Na casa espírita, e aqui tem essas cores aí, ó, não é fruto da imaginação não, os espíritos descrevem que, dependendo da necessidade de cada pessoa, a água tem uma cor diferente. Na verdade, é a materialização de recursos próprios para aquela pessoa que tem uma coloração, esse recurso. Então, dependendo da necessidade da pessoa, ela vai receber um tipo de energia. Né? E não é necessário, por exemplo, na casa espírita, que a gente depasse nas águas que estão ali. Se tem uma mesa onde ficam as águas para frutificar, não é necessário dar passe nas águas. A espiritualidade vai fazer isso diretamente. Não é necessário abrir os recipientes. O fluido é imponderável. Ele atravessa qualquer tipo de barreira. Então, se eu tenho uma garrafa como essa, o fluido vai parar direto na água, vai impregnar as moléculas da água, independente de estar aberta ou não. É místico essa coisa de ter que abrir a garrafa e deixar aberta, né?
vai cair poeira lá dentro, né? Vai juntar bichinho lá, deixa a garrafa fechada. Não tem necessidade. Ah, e se eu não pus o meu nome? Como não pôs o seu nome? Quando você tocou a garrafa, você deixou o que impregnado nela? Você. Os espíritos chegam e sabem de quem é aquela água. Está impregnado de você, tem a tua vontade ali. Ao colocar ali a garrafa, eu pedi, sem falar nada. Estou pedindo ajuda. Eles sabem para que é. Né? Então não tem necessidade, por exemplo, de abrir as garrafas, tá? Mas é importante colocar. Lá no Maria Dolores, nós não temos, como por causa da pandemia, a gente ainda está mantendo o hábito da pessoa trazer a água dela, e manter com ela durante toda a atividade, depois do passo ela leva embora, a água está fluidificada. Durante a atividade ela já foi fluidificada ali. Onde a pessoa está mesmo, né? E ela leva, eu passo a água também, e ela vai levar essa água fluidificada para casa. Então a casa não está distribuindo a água, cada um está trazendo a sua que se quer, que quiser. Certo? Então, gente, esses apontamentos que nós trouxemos hoje são alguns apontamentos, né? Tem inúmeros e muitos outros, mas assim, dentro de uma necessidade mais assim, de primeiras necessidades do passe, eu acredito que é isso aí que nós gostaríamos de falar, trazer daqui. Certo? Pergunta? Alguém quer fazer Isso. pergunta? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, alguma coisa? Sim. A água para ser usada, Peraí, a água para ser utilizada, ela tem que ficar dentro do espaço ou pode ficar no salão, por exemplo? A nossa senhora perguntou se a água para ser fluidificada pode ficar no salão ou precisa ficar na câmara de passo. Pode ficar com a pessoa, onde ela estiver. Pode ficar com a pessoa. Se quiser, na sua casa tiver uma mesinha aqui na frente, alguma coisa para deixar as águas ali, pode também. Mas se ficar com você, vai ser a mesma coisa. Tá? Ficar com a gente é a mesma coisa.